aquele dia que a Bíblia chama de dia mau. Dia mau. Verdade. Que o apóstolo Paulo fala para revestir-se da armadura de Deus, fortalecer-se no Senhor, para que possais resistir no dia mau. Verdade. Tem dia que parece que tudo que tinha que dar errado, dá errado. Que alguns chegam a brincar, que para mim não passa de uma brincadeira, dizendo levantou com o pé esquerdo. E tem gente que fica tão religiosa que ela, estou falando de religiosidade, que ela adquiriu o costume de levantar e pisar primeiro com o pé direito. A gente vê muito isso, jogador de futebol fazendo. Correto. Ele vai entrar no campo, aí ele para Põe o pé direito. e entra com o pé direito. Pisa primeiro o pé direito. Bem, nesses dias difíceis, talvez você esteja passando por ele hoje, dia de dores, de angústias, de sofrimentos. Mas eu quero te dizer que ainda que o sol não apareça, ele continua brilhando. Amém. Ele continua presente. Ainda que pareça que Deus lhe abandonou, eu quero te dizer que ele continua dirigindo todas as coisas, Senhor absoluto sobre todas elas, e é preciso tomar a decisão de entregar esse dia mau, o dia difícil, perverso, dia de dor, de angústia, de luta, de sofrimento, entregá-lo nas mãos de Deus e dizer: Senhor, me dá graça para enfrentar o dia mau, o dia difícil. Não há mal que dure para sempre. O sol vai continuar brilhando e a nuvem vai sair da frente dele, e os raios solares chegarão com força e vida sobre a terra, sobre a sua vida. Amém. Como disse, a palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nesse dia difícil, se você me pergunta, mas eu posso chorar? Pode e deve chorar, mas não permaneça no poço que as lágrimas fizeram. Não permaneça, porque senão isso vai virar uma depressão. Porque senão isso vai fazer com que as coisas piorem. Aprenda o que tiver que aprender neste dia difícil. Reaveja o que for possível reaver. Restaure o que for possível restaurar. Mas preserve o seu coração. Como digo na música Não Acabou, a palavra de ordem para a sua vida neste dia é: não acabou. Quando escrevi aquela canção, passava por dias difíceis, de densas nuvens negras. E disse: cheguei a pensar que Deus de mim se esqueceu. Parecia que tudo acabou. Assim como 12 anos antes dessa canção, escrevi uma outra falando do silêncio de Deus. Às vezes me sinto só, abandonado por ti. Põe essa música como fundo musical, por favor. Tem momentos na vida da gente que não há nada excelente para contar.
não há nada excelente para contar. Lembra da música? Isto é, clamo e não ouço. Peço e não há sinal de que me ouves. Mas e o inimigo ainda, Satanás ainda vem no ouvido da gente para dizer: acabou, não tem jeito, Deus não se importa com você, não tem mais futuro, não tem mais esperança. Pode aumentar a música, por favor, o volume dela. A alma fica amargurada, o coração apertado dá um nó. Te procuro, mas não encontro. Nessa hora me sinto só. Esses dias digo não aguento, chega desse lamento, dessa dor. Então eu choro, grito e clamo, mas nenhum favor. O inimigo surge dizendo que não te importas comigo, sou um perdedor. Busco forças em tua palavra, eu descanso no Senhor. Não compreendo, mas me submeto a ti, Senhor. Oh, glória a Deus. Continua louvando. Sei que estás me voltando, permaneço em ti, Senhor. Sei que não falhas, não és homem para que mintas, és o Senhor. Haja o que houver, não importa a luta que vier, eu sei que estou nas mãos do Senhor. Receba aí! Oh! Vai passar, oh, essa luta vai passar. Pra você. Jesus quem falou. Não vou parar, não vou desanimar. Essa é a ordem do Senhor. Filho, estou preparando a vitória. Simplesmente creia, pois quem diz é o Senhor. Filho, estou preparando a vitória. Simplesmente creia, pois quem diz é o Senhor. Aê, pronto. Então, nesses dias de trevas, de guerras, de lutas que parecem não ter fim, dias de desesperança, põe a mão na boca para não falar o que não deve ser falado. Porque é importante entender que a última confissão cancela a anterior. Você vai à igreja, a um culto, a uma célula e recebe uma palavra de encorajamento, ou recebe uma profecia, uma palavra de Deus, ou você sai de uma reunião de oração, ou termina você no particular uma conversa com Deus, uma oração, e sai e abre a boca quando chega no seu ambiente, aonde o ambiente das lutas, das guerras, dos problemas, e você chega ali e os problemas te esperam e se avolumam. E aí você abre a boca e faz uma declaração contrária a tudo aquilo que você recebeu de esperança, de vida. Você faz uma declaração de derrota, você está cancelando. Preste atenção nisso. Você está cancelando as confissões anteriores de esperança, de vida, de fé que você fez. Portanto, como diz Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja uvas na parreira, ainda que o gado não produza o leite, isto é, ainda que o salário não dê,
ou que o emprego não tenha chegado ainda que as coisas não tenham melhorado, todavia, eu esperarei no Senhor, meu Deus. Aguardarei em Deus. Vou continuar firme nele, louvando, porque ele não é meu Deus e eu não estou na presença dele apenas para os dias bons, mas também para os dias maus. Aliás, é exatamente nos dias maus, são nos dias maus em que a gente revela quem de fato é Deus na nossa vida. A vida nessa terra não é só de alegria. Tem choro, tem ranger de dentes, tem notícias ruins, tem dias difíceis, tem decepções, tem coisas que terminam. Mas também a vida nessa terra não é só de notícias ruins. Para o pessimista, ele só vê a vida só como notícia ruim. O extremamente otimista, ele não vê o problema, ele também só vê coisas boas. E quando as ruins vêm, ele se desespera. Infelizmente. Portanto, eu quero te dizer, aproveite as oportunidades, sejam boas ou ruins, para crescer, para se tornar uma pessoa melhor. Não permita que seu coração se trave, não permita que a esperança vá embora, não aborte os sonhos, não aborte a sua vida, não termine a sua vida. Tem dias de depressão? Tem. Teve com Elias, que pediu a morte. Profeta poderosíssimo. Homem que orava e o fogo descia do céu. E que depois, por causa de uma ameaça de uma mulher maligna, a rainha, ele foge, se esconde e pede a Deus para morrer. Ele está deprimido. Passa dias ali, amuado, no canto, sumido, e achando que ele era o último fiel na terra. Isto é, o último fiel havia sido vencido, então não tem mais ninguém. E Deus ainda diz, meu filho, eu conservei 7.000. E você não conhece, não sabe quem é, você nunca teve notícia. Conservei 7.000 que não dobraram aos joelhos diante de Baal. Você não está só. E esses 7.000 não tiveram as experiências que ele teve. Correto. Não é? Tem pessoas que têm experiências tão fantásticas com Deus e que daqui a pouco ele... A hora que vem um problema, uma luta, uma crise, ele começa a dar cabeçada, desistir da vida, desistir de tudo. E, no entanto, 7.000 que nem notícias se tinha deles, que não estava em jornal, não é? Que a rede de televisão de Israel não estava cobrindo um evento ao vivo de confronto de poderes entre os profetas do diabo e um profeta de Deus. E o profeta de Deus vence ao fazer descer fogo do céu. Não estava na mídia, não era conhecido, não era famoso, nem famosinho, mas eram 7.000 fiéis, que o povo nem sabia quem era, que não estava no hall de absolutamente nada, que não estava nas notícias, que não tinha eventos e notícias de obras espetaculares, maravilhosas, no entanto, estavam firmes na presença do Senhor. Portanto, quero te dizer, deixa Deus pastorear você, usar as circunstâncias mais diferentes para ministrar a você. Sabe por que falo isso? Ontem mesmo, Deus usou uma pessoa para me mandar uma palavra que apaziguou o meu coração. Eu não estava bem. Eu até pedi vocês, façam o programa. Verdade. Eu estava com o coração aflito. Não estava em paz. Orando e tal. E não estava bem. E não tinha nada a ver com pecado.
Aí depois Deus me manda, uma pessoa me manda uma mensagem que ministrou ao meu coração. Foram duas. Uma primeiro me mandou um hino. E que eu parei para ouvir. E outra pessoa depois me mandou um pequeno texto. Então é isso. Será que você não percebe que eu estou aqui agora, nessa hora, sendo um instrumento de Deus para ministrar ao seu coração? Portanto, junte os cacos, eu falei isso essa semana. Se refaça, se levante. O que dá para consertar, conserta. O que não dá para restaurar, levanta a cabeça, toca para frente, vá para Deus. Espera em Deus, descansa em Deus, e eu quero te dizer que Deus vai fazer uma obra linda na sua vida, na sua casa, na sua família. Ontem um irmão me lembrava, dizendo assim, o Senhor liberou uma palavra para o meu coração, falando comigo, o Senhor, apóstolo Ronildo, liberou uma palavra para o meu coração num momento de muita angústia, de muita aflição no meu coração, em relação a problemas da minha família, em relação a problemas com meu filho. E num momento de muita desesperança, de muita frustração, o Senhor diz, espere e aguarde, porque este menino ainda vai trazer muitas alegrias a vocês. E vai. Se você perseverar. Porque o povo de Israel tinha as mesmas promessas. Olha que coisa dura isso. O povo de Israel tinha as mesmas promessas. Mas a maioria não entrou dos que saíram do Egito, que eram escravos no Egito, todos morreram no deserto, só 2 desses que entraram na terra, porque eles encheram o coração de murmuração, de rebeldia contra aqueles que Deus havia constituído na vida deles. Eles se tornaram um peso, e as suas palavras se voltaram contra si. Cuidado. Deus abençoe. Alegre-se no Senhor. Regozije-se nele. Espera nele. Sossega seu coração. Dias melhores virão. Em nome de Jesus. Um abraço. Nós vamos ao nosso apoio cultural. É isso? Daqui a pouquinho a gente está de volta. Vamos lá.